temos esse avanço na área econômica. E temos também avanço que dialoga com as questões que colocaram aqui. Como conseguimos essa estabilidade? Conseguimos graças ao famoso tripé, que foi a sua pergunta, certo? Como fazer para manter isso? Meta de inflação. Vamos ter que manter meta de inflação. Não sabíamos como era a inflação da parte da tarde e na parte da manhã. Temos que ter o superávit primário. Foi ele que nos fez reservas atravessar a crise sem grande sobressalto. Mantemos a nossa política de câmbio flutuante. É isso que faz com que o Brasil esteja no lugar que está. E ainda, a autonomia do Banco Central. Autonomia operacional. Não é necessária a institucionalização. É como se nós tivéssemos o seguinte: o plano de voo é esse. O piloto é livre para o plano de voo. Agora, não precisa dizer para o piloto que se o avião faltar gasolina, ele tem que continuar voando, não pode fazer um pouso forçado para salvar a vida. Isso é inteligência. A Argentina viveu uma situação difícil, mas como estava tudo amarrado, foi uma confusão. A presidente queria um rumo, o presidente do Banco Central... Vocês sabem melhor do que eu. Vocês sabem a autonomia operacional do Banco Central. Será mantido um tripé da política econômica? Não vamos fazer aventura com a política econômica. E eu disse isso desde o começo. Quando perguntaram, a senhora está à esquerda ou está à direita? Eu disse, nem à esquerda nem à direita, estou à frente. É política à frente. É isso que eu estou. Bem, vamos manter. Uma coisa, precisamos de investimento. Com juros altos, fica difícil os investimentos. Então, como fazer para ter uma redução de juros? Como fazer, aliás, desculpe, para ter controle de inflação? Nós ficamos com a boca torta. A minha avó dizia, o costume do castigo é que põe a boca torta. Né? Tinha uma coisa na literatura de cordel muito bonita, que diz, a desgraça do anzol é ficar sem a barbela. O homem deixar a mulher e morar pertinho dela. Pedir-lhe sal emprestado para botar na panela. Nós ficamos com a boca torta. Controle de inflação significa elevação de juros. É possível combinar duas coisas. Controle de inflação tem que ter também a eficiência do gasto público, o controle do gasto público, aumentar a poupança interna, 18% de poupança interna. Como é que a gente consegue fazer investimento sem combinar também com investimento privado? É fundamental isso. Então, a gente vai sim controlar a inflação, mas também evitar o desperdício. Isso não significa tirar de setores importantes, estratégicos, saúde, educação, segurança, saneamento básico, que nem existe. 80% da população brasileira não tem esgoto tratado. É uma vergonha. É uma vergonha. 16 anos, no governo do presidente Fernando Henrique, foi gasto 10 bilhões de reais em saneamento. Isso equivale ao que deveria ser investido em um ano para, em 10 anos, nós conseguimos resolver a universalização do saneamento básico. Nós vamos ter uma política que faça os investimentos corretos, estratégicos, e vamos fechar com a ajuda da sociedade, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos mecanismos de transparência, o dreno da corrupção. As pessoas dizem, como é que combate a corrupção? A corrupção se combate com pessoas virtuosas e instituições virtuosas. Por quê? Porque os homens criam instituições virtuosas. Mas nós, os homens virtuosos, criam instituições virtuosas, homens e mulheres, né? Mas quando a gente falha nas virtudes da gente, tem que ter as instituições para nos corrigir. Hoje, eu sou uma pessoa virtuosa, amanhã eu posso não ser. Então a sociedade, muito sabiamente, tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, tem Polícia Federal, tem sociedade civil olhando para que quando alguém falhar em suas virtudes, ele seja interditado para o seu próprio bem e o bem da sociedade. É assim que se pensa e se aperfeiçoa o processo político. Então, nós vamos fazer investimentos públicos, também fechando o dreno da corrupção. Olha o que aconteceu no Amapá. Olha o que aconteceu no Amapá, minha gente. Roubando
dinheiro público e roubando o futuro das crianças, dos jovens. 40% das crianças que vão para o ensino fundamental não conseguem chegar à 8ª série. Quando se tira o dinheiro lá, aquele grupo todo que a Polícia Federal pegou, se está roubando 2 vezes. O dinheiro do contribuinte e o futuro das crianças que estão sendo tragadas pelo crack. Essa inconfidência que a gente precisa fazer. E isso não é fazendo discurso moralista, não. Ser ético é uma obrigação. É uma obrigação. Não precisa ficar dizendo, eu sou... Não, o justo e o ético não pode se gabar de ser ético. Porque ele não tem saída. Ele não pode fazer outra coisa se de fato ético é, se de fato justo é. Bem, eu vou agora para um outro aspecto. Conseguimos a estabilidade econômica, deu crédito. A redução da pobreza, vou dar o crédito também. O presidente Lula, quantos anos sem política social nesse país? Tiramos 24 milhões de pessoas da linha da pobreza. Colocamos 30 milhões na classe média. Essas pessoas entendem isso como um ganho. E é um ganho não só para elas, é um ganho para nós. A miséria avilta a condição humana de todos nós. Mas quando as pessoas são resgatadas, somos mais humanos, estamos mais integrados como condição humana. É um feito, tem um nome, Luiz Inácio Lula da Silva. É um reconhecimento. Mas eu insisto, agora eu vou dizer, não podemos, em nome dos acertos, ser complacentes com os erros. É isso que nos faz avançar. O que nos faz ficar para trás é a complacência. Eu já reconheci política econômica, política social, dei nome, endereço e telefone. Esses avanços têm que ser integrados. Eles são da sociedade. Não tem como ter retrocesso. Serão mantidos. E eu estou acrescentando. O Bolsa Família é um programa bom, mas temos que ir além. É gerar igualdade de oportunidades com educação para uma inclusão produtiva. É isso que faz a diferença no longo prazo. É por isso que eu estou trabalhando o programa social de 3ª geração. Temos avanços. Avanço na política social. Mas temos desequilíbrio. Vamos para os desequilíbrios para não sermos complacentes com os erros. Desigualdade de oportunidade. Nós sabemos que os nossos filhos têm muitas oportunidades. Agora, os filhos dos mais pobres, às vezes, é oportunidade zero. Zero. Como é que a gente dá muita oportunidade? Eu só tive uma. É engraçado, eu só tive uma. Foi aquele Mobral, aos 16 anos, entrar naquela sala de aula, não é? Mais ou menos por volta do dia 15 de setembro de 1975, com o meu vestidinho de chita, com a minha sandália havaiana. Como será uma escola? Como será um professor? Como será aprender a ler e escrever? Eu entrei naquela sala, uma única oportunidade, e eu estou aqui. Mas os nossos filhos têm muitas oportunidades. Se eles não dão para médico, pode dar para economista. Se não é economista, ele pode virar advogado. Se não é advogado, vira artista, vira jornalista, vira até político. São muitas oportunidades. Vocês gostaram agora. Eu podia ter dito vir empresário, eu queria ver. Ia gostar também. Certo? Muitas oportunidades. Mas existem pessoas que, como eu, como o próprio presidente Lula, que a única oportunidade que teve foi o curso lá de torneiro mecânico. Se pegou com unhas e dente. Mas podia não ter dado certo. Porque a gente tenta, vai tentando até que dá certo. E a gente cobra que os pobres que não tiveram uma profissão, que não tiveram um estudo, por que não arranjam um emprego? Mas por que não trabalham? Experimente um de nós aqui, perder o emprego que tem e vá batalhar com o seu currículo. Eu sou professora do ensino médio. Aos 52 anos, eu sei que teria dificuldade de arranjar um emprego com o meu currículo. Porque é difícil. Agora imagina quem não tem nenhuma formação. Igualdade de oportunidade. E se gera isso com educação, com profissionalização, com o ensino atualizado, da pré-escola, da educação infantil à universidade, para que a gente tenha uma inclusão produtiva.
Nós somos um país, não é? Nesse Brasil que tem desequilíbrios, um deles é a falta de igualdade de oportunidade. Não é que todo mundo vai ser igual, a gente não é saco de estopa. Cada um tem um desejo, cada um tem uma forma de ser. Isso empobrece a riqueza social. Eu quero ter os meios, depois eu decido o que eu vou ser. Posso até ser desocupado, mas eu, se quiser fazer alguma coisa, eu sei fazer. Bem, a estagnação da qualidade do ensino. Nós temos um ensino que não está atualizado. Precisamos ter no ensino duas alavancas. O ensino como um direito e o ensino como alavancador da dinâmica econômica e social. Nós estamos vivendo um apagão de recursos humanos. Vocês sabem disso. Falta gente para os postos de trabalho mais qualificados dentro das empresas. Não temos engenheiros, não temos geólogos, não temos químicos, não temos físicos, não temos matemáticos, não temos um monte, estamos importando. Um país começa a erodir quando os melhores postos de trabalho já não são ocupados pelos seus filhos e filhas, porque não consegue formar esses filhos e filhas. Nós temos um ensino que não está atualizado e precisamos atualizar. Uma reforma do ensino, sair dos míseros 5% que é investido no PIB em educação para 7%. Fechando o dreno da corrupção, já quase dobra o recurso para a educação. Trabalhar com centros, não é, especializados, de excelência, para gerar conhecimento, tecnologia, inovação, para que a gente possa aumentar a produção por ganho de produtividade. As pessoas estão reivindicando mudar o teste em lugar de passar no teste. Eu sou apaixonada por isso, porque eu agora estou falando, não é nem como candidata, é como quem é apaixonada pela educação mesmo. Como professora do ensino médio. Sabe? Existe um caminho. E eu entendo quando as pessoas me dizem, senadora, como é que a gente faz para resolver os riscos, né, da competitividade? O risco da competitividade é a gente fazer a competição pelo caminho de baixo. Vamos fazer a competição pelo caminho de cima. Se eu for presidente da República, estou convidando os agricultores, do menor ao maior, os industriais, os comerciantes, para a gente fazer a competição pelo caminho de cima. A competição pelo caminho de baixo relativiza a legislação ambiental, relativiza a legislação trabalhista. Se tem mão de obra desqualificada, uso intensivo de matéria-prima. E a gente se transforma no país que manda seus recursos naturais, como fazemos com o nosso minério aqui, não é? Com isenção de ICMS, royalties miseráveis, como diz o Zé, que eu já até aprendi com ele, não é? E não internaliza nada para o estado de Minas Gerais. O dragão chinês está comendo as nossas montanhas. Isso é a competição pelo caminho de baixo, a competição pelo caminho de cima. Alta tecnologia, conhecimento, inovação, agregação de valor, para que em vez de mandar o nosso minério para os chineses, a gente faça aqui os produtos para que as riquezas fiquem no nosso país. Isso é investimento de médio e longo prazo, não é da noite para o dia, é uma transição, mas alguém tem que pensar nisso. Se o Juscelino não tivesse, olha aí outro mineiro surgindo na cena. Minas é cheia de gente boa, né? Graças a Deus, né? Juscelino não tivesse pensado a industrialização, a gente seria, com todo respeito pelos nossos vizinhos e irmãos, um país agrícola, a exemplo do Peru, da Bolívia. Olha o que mudou pelo pensamento estratégico de um homem. Aí, se alguém disser, não, mas isso ia demorar demais, Juscelino, meu Deus, quando é que a gente vai conseguir isso? Tem que começar. Numa jornada de 3.000 quilômetros, a gente tem que dar o primeiro passo e dar o primeiro passo rápido. É por isso que eu estou dizendo o seguinte, o Brasil não precisa de gerente. O Brasil precisa de quem tem visão estratégica. Quem tem visão estratégica consegue os melhores gerentes. O Fernando Henrique não era um gerentão. Por isso o Plano Real deu certo. Ele juntou economistas de escolas diferentes. Os meninos